Sim, eu perdi 60 mil reais quando eu tinha 20 anos. Nesse vídeo eu vou contar uma história pessoal que não foi nem um pouco legal, me marcou muito negativamente e eu espero que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então, como é que aconteceu tudo isso? Na época eu perdi quase tudo que eu tinha, fora esse dinheiro eu ainda tinha uma reservinha de emergência, mas pro que eu ganhava e pelo esforço que eu tive para chegar a esse valor, cara, foi uma perda muito significativa. Foi a perda financeira de uma vida até então, né? Porque eu só tinha 20 anos. Desde que eu me lembre e eu me conheço por gente, eu sempre dei muito valor ao dinheiro. Desde criança, eu não lembro se pela influência dos meus pais ou na escola, eu sempre dei muito valor para as coisas e eu tinha muita noção do custo que elas tinham, do trabalho que era para você ganhar dinheiro. E na minha família até brincam comigo que eu sou muito mão de vaca. Eu costumo gastar pouco, principalmente comigo. Não sou um cara de muitos luxos, muito consumo. Eu sempre fui muito simples assim. Quando eu saí de casa para ganhar 500 reais em 2016, eu lembro que eu tentava guardar o máximo possível, nem que fossem 50 reais. Até porque na época a minha rotina basicamente era dormir, estudar, comer, treinar e repetir esse ciclo todo dia. E as minhas refeições o clube pagava, tinham parcerias com restaurantes, padarias, enfim. E eu não tinha custo de moradia. Então, basicamente, esses 500 reais eram limpos e era para eu gastar com coisas para mim e nos finais de semana. Só que desde essa época eu já gastava pouco. Desde que eu saí de casa também, foi uma época em que eu comecei a consumir muito YouTube. Como eu já falei também em outro vídeo, eu parei de assistir TV, até porque a minha rotina não permitia, e o YouTube estava em mais ascensão de conteúdos educacionais, e eu comecei a me interessar muito por finanças. Em 2017, quando eu fui pro Cruzeiro já visando o profissional, eu acabei, mesmo treinando muito, tendo um pouco mais de tempo. E eu me enfiei de cabeça nesses conteúdos em paralelo com o vôlei e com a minha faculdade. Na época estava começando o Thiago Nigro, Natália Arcuri, Bruno Perini, que são caras que particularmente eu gosto muito e acompanho até hoje. Eu fiquei viciado e eu acompanhava o máximo de conteúdos que eu podia. Então eu aprendi muita coisa em pouco tempo. Muito rápido eu já comecei a entender sobre inflação, taxa de juros, ciclos econômicos, ativos e passivos, enfim, tudo que gira em torno de economia em si e investimentos. Nessa época eu já guardava um bom dinheirinho para minha idade. Eu ganhava o Bolsa Atleta do governo por conta do CBS, que é o Campeonato Brasileiro de Seleções, onde a gente joga representando o nosso estado, então é um campeonato nacional, e os 3 primeiros colocados têm direito a ganhar uma bolsa de 1 ano, que são 12 parcelas, no valor de 900 reais, eu acho, na época. E depois eu ganhei outro Bolsa Atleta, que foi pela seleção, por conta do Sul-Americano, que daí já era um valor muito relevante, que na época eram 1.900 reais por 12 meses. E eu tentava guardar 100% desse dinheiro. Como eu também tinha alimentação e moradia por conta do clube em 2017, esse era um dinheiro que, se eu quisesse, eu não precisaria gastar ele. Então ficava muito mais fácil de eu conseguir guardar. Eu tinha um custo fixo muito baixo. Diferente da maioria das pessoas que tem um primeiro contato com investimentos, eu não fui pego pela ideia do fique rico rápido, pelo trade, hoje em dia pelo tigrinho, enfim. Na verdade, eu comecei investindo pouquinho, pouco mesmo, em renda fixa, títulos públicos, CDBs e COI. Tá bom, ninguém é perfeito, né? E já com poucas semanas, meses assim, eu vi que eu tinha muito um perfil para investir em renda variável, porque a maioria das pessoas pensa em, vou investir para ganhar dinheiro rápido, vou multiplicar meu patrimônio por não sei quantas vezes, mas no fundo ninguém tá disposto a, no período de baixa, ver o teu portfólio despencar 10, 20, 30, ou como na pandemia, no meu caso, 60%. Aí em 2019 eu já tinha bastante conhecimento, já cuidava bem dos meus investimentos sozinho, já tinha uma diversificação bem bacana. Na época, se eu não me engano, eu seguia muito a arca do Thiago Nigro, que você divide em porcentagens e você vai rebalanceando com o tempo. E para mim funcionava muito bem. Só que um amigo que era atleta e jogava comigo na época apareceu com uma oportunidade de investimento que ele vinha fazendo com uma pessoa fazia alguns meses e estava dando muito retorno para ele.
Era uma mulher que fazia day trade, e para quem não conhece, day trade é quando você compra e vende ação no mesmo dia, então você aproveita essas altas e essas baixas e fica lucrando nessa diferença. A mulher operava no mercado asiático, então ela dizia que sempre operava de madrugada, porque os fusos horários são bem diferentes daqui para lá, e as operações dela eram principalmente na bolsa de Hong Kong, Xangai, Tóquio, que são uma das maiores do Oriente. Esse meu amigo me falou que era um grupo pequeno de pessoas que ela administrava o dinheiro, porque era uma coisa muito mais familiar e de amigos próximos. Então ela só aceitava se fosse alguma indicação de quem já era cliente dela. Aí eu pensei bem, entrei em contato com ela e começou a me parecer de fato uma boa oportunidade. Comecei a mandar algum dinheiro e já no primeiro mês ela me mandou um relatório simples com as operações e o retorno que ela obteve. Ela sempre dava a opção de você tirar todo o investimento ou parcial, né? Tirar só os rendimentos do mês, por exemplo. No primeiro mês eu fui lá e tirei só o rendimento. Depois peguei e mandei mais dinheiro para ela. E com o tempo eu fui tirando de outros investimentos que eu já tinha para ter mais dinheiro com ela. Nos meses seguintes eu fui deixando o dinheiro acumular, né, para fazer o efeito dos juros compostos, e em um momento eu já tinha mandado mais de 30 mil para ela e acabou que esse bolo se tornou 60 mil. Nessa hora, eu não lembro o porquê, mas acendeu uma luz na minha cabeça e falou, cara, agora é hora de você tirar um pouco disso que você construiu rápido com ela e voltar a diversificar em outras coisas. Até porque se você começa a estudar investimento, uma das coisas que falam é para você não colocar todos os ovos na mesma cesta. E foi aí que eu comecei a mandar mais mensagens para ela e ela foi demorando para responder, até que certo momento ela parou de fato de responder. E quando eu fui cobrar esse meu amigo sobre ela, ele me falou que ela simplesmente tinha sumido. Ele disse que ia atrás dela, que ia cobrar, que se precisasse iam colocar ela na justiça, e todo o grupo que tinha investido com ela estava envolvido nisso, em recuperar o dinheiro. Me falou que eles perderam muito dinheiro também, acho que ele tinha um montante relevante investido com ela, e quando fossem entrar na justiça, ele iria me avisar. Pensando agora, eu fui muito bunda mole na época. Eu não tomei nenhuma iniciativa para ir atrás, eu sabia pouco sobre ela, mas podia ter pedido ajuda, mas eu também na época estava tentando ser mais independente já, então eu não queria envolver minha família, amigos, enfim. Eu poderia ter exposto ele, até hoje eu acho que eu poderia expor a pessoa, mas não vem ao caso. Mas foi um momento muito difícil para mim, assim, cara, eu passei um bom tempo, não vou dizer numa depressão, porque acho que eu nunca tive depressão de fato, mas passei meses e meses deprimido. Foi uma coisa que eu demorei anos para contar para os meus pais, por exemplo, que eu fiquei guardando sozinho para mim, sem falar do esforço que eu tive para guardar todo aquele dinheiro e que na época era muito dinheiro para mim. E eu creio que para muitas pessoas. Não é todo mundo que tem o luxo de poder perder 60 mil reais como se não fosse nada. Essa época foi quase a mesma da pandemia. Então, psicologicamente, eu tava muito mal. Eu tava pra baixo, com insegurança, financeiramente eu tava desamparado. A sorte é que eu tava em casa e eu tinha um gasto muito baixo, né? A gente tava preso, não podia sair, então eu acabava não tendo que gastar com nada. E eu ainda tinha uma reservinha de emergência. Foi muito complicado, porque só depois de muito tempo eu consegui guardar uma quantia suficiente que me fizesse sentir bem comigo mesmo. E mais tempo ainda para chegar no valor que eu tinha naquela época. Enfim, eu aprendi uma lição da pior forma possível, que é você cometendo erro e sentindo na pele. E, cara, não existe retorno garantido. Muito menos retorno fácil. Uma das lições que eu aprendi e levo pra mim até hoje é que, cara, a gente não tem que colocar dinheiro onde foge da nossa competência. Você precisa estudar, você precisa saber aonde você tá se enfiando, até o ponto que você tenha alguma confiança do que você tá fazendo. Por mais que você vai ter algum risco ou volatilidade, você tem que ter certeza dos princípios e os fundamentos que estão te fazendo investir naquilo. Seja negócio, ação, renda fixa, imóveis, independente do que seja, mas o dinheiro não aceita desaforo. E por fim, outra coisa que eu levo comigo até hoje é: não mande dinheiro para uma pessoa administrar para você de outra conta. O que eu quero dizer com isso? Na época, eu fiz um Pix para essa mulher e ela todo mês vinha me falar quanto que tinha na conta e depois ela me passava o dinheiro que era meu. O que é muito diferente de você ter uma consultoria financeira, de um profissional, de alguém que entende,
onde ele vai estudar, vai analisar e vai indicar para você qual o melhor investimento que você deve fazer. Mas o controle está 100% com você. O dinheiro está na tua conta, é você que tem o acesso, então é muito mais tranquilo, porque o dinheiro está na sua conta e não na de um terceiro. Então, no fim, a decisão cabe a você. Enfim, essa foi a minha história, onde eu perdi 60 mil reais com 20 anos, e eu espero que sirva para você de lição, para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi, porque é melhor aprender com os erros dos outros do que errando você mesmo. E é isso, e tamo junto.